Esse é o podcast Para Quem Sou Eu? Um espaço de fala, escuta, descobertas em busca de tornar consciente o inconsciente. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre questões fundamentais do nosso corpo, basicamente relacionada à obesidade. Eu tenho uma história de vida onde a obesidade me atravessou por diversas vezes, altos e baixos, perdas e ganhos, e quem quer perder, né? Foram muitas dietas restritivas, perdas de oportunidades, mal-estares emocionais e no corpo, que vieram aos poucos me transformando, até que eu cheguei há 1 ano e meio mais ou menos e tive a grande oportunidade de conhecer um espaço onde eu pude encontrar um equilíbrio que fala sobre 5 dimensões da nossa existência. A parte espiritual, a parte relacional, a parte intelectual, espiritual e emocional. E relacional. E hoje, se você tem alguém próximo a você que pode se beneficiar da história que vai ser contada aqui hoje, encaminhe esse podcast, porque o que você vai ouvir aqui hoje poderá transformar a sua vida. Estou aqui hoje com Viviane Chaya, médica, e com um prazer enorme de ter conosco uma convidada muito especial, muito querida, que vem transformando a minha vida, sendo quem é para mim e para milhares de mulheres, Luciana Horta. Prazer te ter aqui hoje. Eu, intrometida, já aqui dando palpite. Ótimo. Na hora que você estava falando. Adorei. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, Paty, por tudo que isso aqui representa, né? E pela oportunidade mesmo de mais pessoas escutarem, que às vezes pode até não ser o caso delas, mas alguém que elas conheçam enfrenta esse dilema, né? de peso, de emagrecer e engordar da vida inteira. Então, eu espero poder contribuir aqui hoje. Com certeza. Luciana, conta pra gente, para quem sou eu? Como é que essa pergunta te toca? Já conheço tua história, mas eu queria que você compartilhasse com a gente. Eu fiquei pensando quando você me mandou, né? Para quem sou eu? Uma pergunta filosófica, mas prática. Poxa, para quem sou eu? Eu sou eu, para mim mesma, antes de ser para qualquer outra pessoa. Eu acho que a conversa pode começar aí. Porque eu precisei me perder para me encontrar, né? Durante a vida inteira, desde os 12 anos, atrás de fórmulas mágicas, de resoluções imediatas, sofrendo com o peso que eu carregava no corpo e na alma, desde criança gordinha, muito amada, muito querida, mas o tempo inteiro em busca de algum vazio que eu não reconhecia de verdade. É uma coisa que eu me questiono. Eu já até cheguei a uma conclusão de que não era vazio, até excesso. Uhum. Como eu fui primeira filha, primeira neta, primeira tudo, era para eu ser bem mais estragada do que eu sou, eu sempre tive uma vida feliz, alegre, mas na minha mesmo, alguma coisa faltava. E sempre atrás de métodos que eu não conseguia levar para uma vida inteira. Imagina uma criança, já em endócrino, em nutricionista, minha mãe muito zelosa, sempre a comida da Lu, o cantinho da Lu. A Lu era diferente. Eu não queria ser diferente. Estigmatizada, né? É o que a gente aprende, não era por mal. Ela aprendeu assim também. Para emagrecer e manter o peso, o que a gente precisa fazer? Fechar a boca e fazer exercício. Sacrifício. Sofrer, né? Uma conta que chega uma hora, uma vida de sacrifícios. Eu costumo dizer que o caminho que eu escolhi, criei e trago para as pessoas não é um caminho de sacrifício, ele é um caminho de esforços. Realmente. Fazer mais do que a gente está fazendo não está levando a gente para o lugar que a gente quer chegar e permanecer. Porque a gente até emagrece. Eu perdi as contas de quantas vezes eu emagreci muitos quilos e engordei todos e mais um pouco. Enfim, a minha vida foi de luta contra a balança. E quando eu cheguei aos 44 anos, na menopausa, eu já acreditava que isso não era mais possível resolver esse tema e comecei a me aceitar. Né? Aquele discurso que a gente conta pra gente, é a minha idade, já sou mãe. É isso mesmo. É isso mesmo, meu metabolismo tá diferente, parou. É alguma coisa da genética. Imagina, na minha casa nunca ninguém teve problema de sobrepeso
obesidade, só depois do tempo a coisa virou, né? Mas genético era uma coisa que eu não podia ter como justificativa e eu achava alguém lá no fundo do baú para me justificar. Porque eu achei que eu era uma fracassada. A obesidade quase me matou. E não foi em questão de saúde física, doença, mas emocional, né? O peso da alma. E que uma hora a conta ia chegar. Que não tem como um corpo inflamado, machucado, dolorido te trazer saúde. A pessoa acha que felicidade, né? A felicidade, não, tá tudo bem, eu sou feliz. Não é mesmo. Ninguém é feliz com o corpo e a mente desconectado. Porque é exatamente atrás dessa conexão que eu vim aqui falar hoje. A gente está desconectado. E uma conexão, uma junção simples e muito profunda salva vidas. E me salvou. Se você falasse que eu ia estar aqui falando num podcast sobre uma história de sucesso, eu ia falar, tá louca? Não, eu não. Mas hoje eu sei que eu sim. Porque é exatamente isso. Para quem sou eu? Eu sou para mim. Eu precisei olhar para mim antes de cuidar de qualquer outro. E esse é o meu propósito, né? É levar essa verdade para as pessoas. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso. Poxa, quantas pessoas, amigas, pessoas próximas de mim, que eu converso e falo assim, ai, a Luciana vem aqui em casa, não tem comida para você. Ai, nós vamos num restaurante. Você tá comendo? O que você tá vamos comendo? escolher um restaurante que a Luciana possa ir. Não. As brincadeirinhas que não são de maldade, de jeito nenhum, são pessoas que me amam, mas que não conhecem um outro lado, onde divertir, comer e beber é possível. Exatamente. Emagrecer e manter o peso. A nossa ordem está invertida. Hoje a gente come e bebe para se divertir. Opa, isso é diversão? Depois vem a culpa, o arrependimento, outra dieta, outro sofrimento. Esse ciclo adoece. E eu acho que tem uma coisa muito relacionada também à aceitação, né? Quando você fala do comer, e quando a gente pensa na virada desse processo, né? De quando você começa a tomar consciência do corpo e viver esses momentos sociais onde as pessoas ficam, não, vamos no restaurante que Patrícia pode ir, eu não posso, o que vai comer, o que não vai comer, a gente se sente mal, né? Tem ainda... leva um tempo o processo para que a gente consiga virar a chave, né? Com as restrições. Com as restrições, entendendo que não é restrição. E a questão é o equilíbrio de escolha mesmo, são escolhas, né? Mesmo. Porque a gente não aprende a escolher, né? A gente acaba sendo, como você falou, do excesso. É muita comida, muita oferta, muito. E aí você aprende que é muito, né? Eu mereço, né? Porque tem a questão cultural. Eu mereço. E olha, cultural da comida. Sabe, Vivi? Se a gente não muda a nossa relação com a comida, nada muda. Porque tem comida em todo lugar. Até em velório. Né? Sim. Tudo tem comida. E aí? Qual é o papel que ela ocupa na minha vida? De excesso? Ou de culpa, de medo, de restrição? Nenhum dos dois é bom. Eu costumo falar que nem amor demais é bom, né? Que sufoca. A gente foi criado e moldado para isso. Felicidade é ir para um hotel, ir para as férias e comer tudo. Eu paguei. É isso mesmo. Eu paguei, eu vou para um rodízio de pizza, paguei. Tá tudo incluído. Tá tudo incluído. Prejuízo para quem? Para quem? Para quem? Se eu posso escolher, se eu posso comer a pizza hoje e eu posso me planejar para comer aquele cuscuz no café da manhã com uma fatia de bolo que eu quiser, sem aquela coisa de ter que comer o bolo inteiro, sair vacinado. É como se eu estivesse tapando buracos mesmo, né? Calando vozes. Exatamente. A comida não pode ocupar esse lugar, nem de prêmio, nem de alento. Porque é boa demais, eu gosto de comer, não sei vocês, mas eu adoro comer. E aí? Não? Você quer emagrecer? Para de comer? Por um momento, funciona. E depois? Não sustenta, né? Eu queria resgatar, assim, estava aqui pensando, você falando, as primeiras dietas que cada uma de nós teve, né? A minha primeira foi aos 15 anos, eu estava muito gorda e queria fazer minha festa de 15 anos, e aí eu morava em Petrópolis e meu pai me trazia, eu vinha ao Rio de 15 em 15 dias me trazer ao médico para eu conseguir chegar no meu peso para fazer 15 anos, vestido, foto, aquela coisa toda. E ali foi a grande vivência trágica de dieta, porque
dieta, é restritivo, e dali por diante, qualquer coisa que acontecesse relacionada a isso, estava já mentalmente vinculado à restrição. Qual foi a sua primeira experiência e como é que isso virou essa chave lá na frente? O Paty, quando eu tinha 8 para 9 anos, eu até posso te mandar as fotos para a gente ilustrar. Ótimo. Que muitas pessoas acham, engravidou e engordou, casou e descuidou. Não. 8 anos, a minha mãe já preocupada, porque as meninas de biquininho, né? E a Lu de maiô vermelho, lindo. Com a listra aqui do lado, era super fashion, mas de maiô e com as mãozinhas assim. Tanto que é um tema para mim melhorar a postura, porque eu passei a vida me escondendo aqui. Né? Então, muitas vezes eu lembro de, bora, mostra aí, põe o peito para fora, tira a corcunda, mas hoje... Mostra que veio. Né? Mostra que veio, tá aqui. Enfim, eu me lembro, assim, bem claramente, de criança, aquela coisa do comer para ir para a festa de aniversário e eu não chegar com fome para não detonar a mesa. Agora, a dieta, a primeira mesmo, eu lembro de um médico, Dr. Marcos Fernandinho, endócrino. Eu era uma criança e eu tomei remédio para emagrecer. Aquele remédio que me deixava agitada, com a boca seca. Mas eu estava obesa já. Minha mãe já não sabia mais o que fazer. E eu via minha mãe... É um socorro, era um socorro possível. Eu via minha mãe sofrendo o tempo inteiro. Na minha geladeira em casa, né? Eram dietas. Eu lembro da dieta da proteína, Dr. Atkins. Minha mãe sempre em forma. Ela chegava do trabalho na hora do almoço e passava a tarde no Samurais, que era uma academia que tinha lá, ou então no Barroca, que era o nosso clube. E o que ela fazia? Me levava com a tarefa de casa para fazer, e assim, nos intervalos era, vai para a piscina nadar. Ou então ela estava lá fazendo uma ginástica que tinha um rolinho assim, que ia e voltava, eu lembro até da cor daquele rolo, azul escuro, assim, claro, né? E longe da cantina, a maçã estava na minha mochila. Né? Então era aquele lugar de dor, de escuro, né? Onde nos momentos que eu podia, era o exagero. Né? Era a pizza da cantina, era o pirulito campeão, que eu guardava meu dinheiro para comprar 10. 10, e não podia dar para ninguém. Era o excesso, nossa, muito forte. Eu lembrei desse pirulito campeão agora assim, por um insight. Então, eu não gostava de fazer natação. Eu gosto de conversar. Aquele esporte que é calado, né? Sim. Que aí eu comigo mesmo, eu queria fugir de mim. Me coloca ali, eu queria conversar com o professor, eu sempre ficava perguntando as coisas para ele. Então eu fugia, sempre estava com dor no pé, sempre estava com dor em algum lugar para não fazer o esporte. O esporte tinha gosto de dor. E hoje o esporte para mim tem gosto de amor, né? De vida, de oportunidade. Não é para emagrecer, é para viver mesmo, para eu pôr meus medos para fora, né? Então eu me lembro da minha mãe indo lá para a sala de ginástica e era um salão de festas, então eu me escondia debaixo da mesa para ela não ver que eu estava ali e eu ficava olhando ela fazer exercício. Eu queria passar léguas dali. Era um caminho errado. O que é que sustenta um caminho desse? No começo, né, toda aquela comoção, olha aqui que legal a comida da Lu, nós vamos comer hoje pão sem miolo. O pão da Lu é sem miolo. Pão sem miolo, né? O pão da Lu é sem miolo. Eu lembro disso. Para a Lu não pode 2 salsichas, é uma. Era aquele lugar diferente. E não tinha informação também, não tinha. Então essa foi a minha primeira dieta, que eu lembro assim claramente, do Dr. Marcos Fernandinho, que deve ter durado um pouco. E a segunda que eu me lembro forte, já adolescente, a gente foi para o sítio da minha tia na Páscoa, e fizemos uma dieta de 4 dias, aquele choque do emagrecimento. Era sopa do H-Cor. 4 dias. Sopa eu não posso verde, nem sentir aquele cheiro. Aquela sopa verde. Que leva alho poró. Me dá até taquicardia, salsão. Salsão. Sopa era verde. Repolho. Desculpe, parecia um pântano. Eu conheço essa sopa também. 14 anos, imagina. Nossa. Quem não passou por isso? Auge dos gatinhos, das paqueras. Minha mãe queria me ajudar.
Então eu fui pro sítio, eu emagreci 4 quilos, eu não esqueço disso, 4 dias. 1 quilo por Naquela dia. época, né? Desidratou. Desidrata, num Sei lá. minuto. É. E qual foi o meu prêmio na Páscoa quando eu cheguei? Os meus irmãos fizeram a caça dos ovos, tinha ovos, e eu ganhei um pequeno e, É um grandão. né? E aí, como eu era mais velha, eu ainda comia escondido dos meus irmãos, né? Sim. Quase que uma ameaça, uma afronta deles não me darem, porque eu acabava com aquilo num minuto. E eu lembro que eu cheguei, os meus paqueras lá, os meus amigos estavam na rua, e foi aquele frisson de eu ter voltado 4 quilos a menos, era visível. Ai, como assim? E eu fui comemorar comendo os chocolates dos meus irmãos. Como que esse caminho de restrição funciona e não sustenta. E não sustenta. Por isso que eu falo, o que você é, Luciana? Eu sou especialista em emagrecimento verdadeiro. Eu não falo de dieta, não falo de mais um cardápio, eu falo da resolução, da solução para a pessoa emagrecer e manter. Não quero que a gente aqui em véspera de verão, né, Paty? Nossa. E, igual você falou, eu fiz uma dieta para caber no meu vestido de 15 anos. E aí? Na festa mesmo a gente já começa a fazer o caminho de volta. Entende? É uma coisa que para dar uma solução e não pensa no depois, né? Não pensa no depois. Aí que eu queria puxar o gancho, depois a gente volta para esse ponto, que quando eu tô no MC tem 1 ano e pouco, né? 1 ano e, sei lá, 3 ou 4 meses. E eu estava com quase 96 quilos. E eu vim emagrecendo com uma dieta de nutricionista, uma excelente nutricionista aqui no Rio, muito querida, mas dentro da restrição. Sim. E aí vi uma amiga, você sabe quem é, só não vou citar o nome dela porque a gente não sabe se... mas vendo ela magra no Instagram, magra, falei assim, gente, o que aconteceu com ela? Com Flávia, vou falar o primeiro nome. E aí passei uma mensagem para ela, Flávia, não, vejo um stories dela, gravando, contando sobre o relato do emagrecimento dela com o movimento Change. E aí eu falei, gente, Flávia emagreceu 20 e tantos quilos. Fui lá na mensagem com ela, Flávia. Médica também, né? Médica também, eu lembro, você imediatamente... E aquilo me chocou demais, porque eu vendo ela, né, ela é bem cuidadosa, muito mais fechada e tal, fazendo um relato desse, sendo médica e colocando a cara no sol, né? A cara tapa, eu falei, gente, tem alguma coisa aí, né? Aí mandei a mensagem para ela, Paty, super sério, me gravou mensagens e tal. Aí tava vendendo o pacote, né? Inicial de 21 dias. Tava na turma nova. Você começou no start. Eu acho que era 14, não era a turma 14? Era 21 dias, era 3 Agora não sei. 14 o número. Não, 14 é a turma da Paty, da Flavinha. Isso, era a turma 14, número 14. Turma 14. E 21 dias. 21 dias. Eu falei, gente, a gente fica assim, não conhecia ninguém, né? Quer dizer, tinha já o anteparo da Flávia, mas falei, não, vamos fazer esses 21 dias para ver o que é isso aí. Isso. Né? E aí, quando eu entrei em contato com aquela planilha da Júlia Portillo, que é a nutricionista a tabela de cargos. Tabela de cargos. Menina, aquilo caiu uma ficha. Eu falei, gente, eu tô com 58 anos, sou médica, a gente circulou a vida inteira em tudo que é nutricionista, tem conhecimento. Aquilo desconstruiu para mim, assim, na minha frente, parece que a solução. Eu falei, que coisa. A partir do princípio que todos os alimentos têm carbo, dá as quantidades e você, deliberadamente, através das suas escolhas, com base nas quantidades, você vai comer de tudo, daquilo, brincando com a tabela. E aí fiz os 21 dias, emagreci acho que 3 quilos e pouco, 4 quilos e tal, e tô até hoje. Mas aí veio pro premium. Aí fui pro premium, passei fase 1, fase 2, fase 3, 1, 2, 3 de novo, e fui pro domínio, né? Então hoje já são menos 16 quilos e 100 no movimento Change hoje. Desde que eu comecei antes já são 22 quilos, mais ou menos, contando os quilos que eu tinha emagrecido antes. Eu acho que tem que fazer jus. Não, o que é isso? Nossas conquistas e vitórias. Exatamente. Suor da testa. Oxe. Exatamente. E teve uma fase que eu estava, a gente até comentava antes de iniciar, que eu, em maio mais ou menos, que eu estava na verdade com o peso que eu estou hoje, e que eu comecei a me sentir muito mal, como se eu tivesse não, né? Eu tinha perdido a minha capa, a minha segurança, aquilo que me acompanhou a vida inteira, né? A capa de gordura, né? Pra gente falar bem em português, claro. E o vazio interno começou a se manifestar no vazio externo. Gente, o que será que está acontecendo? Estou emagrecendo muito, será que eu estou com algum problema? Chegando perto dos 60 anos, meu pai e minha mãe morreram aos 60 anos,
E aí nada mais justo, né, do que pensar, meu Deus, eu não tenho direito de emagrecer, na verdade eu devo estar com alguma doença. Olha o emocional. E aí, É. exatamente, o emocional entrando com força total. E aí foi necessário todo um investimento emocional, de entendimento, né, análise, enfim, para conseguir novamente retomar. Não que eu tenha. Não, agora, o que é incrível, né? Eu, nesse período, ok, eu oscilei ali 2 quilos para mais, 2 quilos para menos, mas eu não tenho dúvida que se eu não estivesse no movimento Change, eu já estaria lá nos 80 de novo. Fácil. Fácil. A partir desse momento que você sente o vazio Sim. e a perda da capa. Exatamente. O luto do, Sim. né, de quem eu era, Da pessoa que da você pessoa, Sim. como assim, eu estou abandonando aquela. Então foi toda uma reconexão. Eu me lembro que eu fui para um shot matinal lá com vocês e falei, estava toda animada lá atrás, agora só faltam 5 quilos, e dali estagnou, mas e até a compreensão de, peraí, eu não estagnei. Eu estou conseguindo me manter no meu peso com o movimento de Olha elite. aí. E agora, de 2 meses para cá, novamente, agora muito mais tranquila, entendendo o meu novo eu, eu sigo nessa... Por isso que não dá para desconectar Exatamente. uma coisa da outra, o corpo da mente. E muita gente acha que é frescura. E isso é a alavanca transformadora da vida. Porque se não faz sentido para a gente, se fica raso, não fica para sempre. Né? Uma dieta, um remédio para emagrecer, fica raso. Porque tira a fome, né? Mexe ali o remédio. E a dieta te restringe, você quer resolver. Então você se dedica ali 1 mês, 1 mês e 3 dias, alguns segundos. Se não tiver um feriado no meio do caminho. Pois é. Como é que é esse dia a dia? Por isso que a relação com a comida tem que mudar, qual o lugar que ela está ocupando na sua vida. Porque quem tem que ocupar a sua vida é você. É ir atrás desses os enfrentamentos. Exatamente. A pessoa quer ser emagrecida. Ela não quer parar. Olhar. Falar, o Pra que si. que está me impedindo de ser ainda mais feliz hoje? Né? Por isso que quando a pessoa entra no programa, tira a sua foto. Vai lá naquela conversa de 5 minutos. Porque sabotador não vai deixar de aparecer. Festa, comida, não vai deixar de aparecer. E o estresse, Luciana? E o estresse, né? Nesse o mundo estresse. louco, como é que a gente fica sem estresse? Eu penso nisso, né? Porque os relatos que a gente ouve muito também é no período da noite. Não sei se os seus clientes são muito esses que à noite, pelo menos no consultório, Atacam a geladeira. à noite. E aí o vazio escuro, né? A noite é o vazio, o escuro, a forma de comer durante o dia que é errada, porque a gente quer emagrecer. Então você pula a refeição, enfia a cara num jejum intermitente, que nem é intermitente, é infinitamente ininterrupto, né? Aquela coisa louca. Você pula a refeição, não estou com fome, não vou nem tomar café. E eu estou falando isso de mim. Tá? Não estou nem dando exemplo de aluno, de mentorado. Eu era assim. Eu comia menos da metade do que eu como hoje. Eu pulava a refeição do café, não acordava com fome, já me enchia de coisa para fazer. Aí na hora do almoço, foco, peito de frango com saladinha, foco, não pode mais nada. Né? Aí vinha aquela coisa do hábito, do vício do açúcar logo depois do almoço, a sobremesa. Opa, não! Pecado mortal, vambora! Aí chegava, não tomava uma água nem nada, chegava à noite. Além do escuro, da angústia e a fome. E a fome. Eu defendo o princípio de que para emagrecer e manter, tem que comer. Porque o que acontece? Se você mata a fome física, se você alimenta de 3 em 3 horas, toma o seu café, toma um lanche, almoça, toma outro lanche, chega à noite, vem esse vazio, fome você não está. E vai tomando consciência. Vamos lá, consciência, vamos me ajudar aqui. O que é isso? Estou bem alimentada, estou nutrida. Fome de quê? É fome à vontade. Né? Então vamos começar a entender esses gatilhos que estão comandando a sua vida, e não ao contrário. Quem sou eu para mim mesma? O que você quer hoje? Eu quero fazer pipoca, eu quero comer aquele resto do brigadeiro que está ali, que eu escondi lá atrás, eu quero, sei lá o que eu quero. Queijo. Mas o que você quer?
para sempre, de verdade. É isso que segura. É isso que segura. Você tem Por que isso o saber onde tá enfrentamento com a gente. Por isso essas horas, você pegar a sua foto de onde você está saindo, falar, caramba, eu não quero mais voltar para cá. Eu não preciso mais voltar para cá. E não que eu esteja fazendo desdém dessa pessoa que eu fui um Claro dia. que não. Porque foi por causa dela, Sim. de tudo que eu passei, que começaram a me cair fichas de lucidez. Onde a responsabilidade da vida que eu quero, daqui para frente, tá agora. Na renúncia que eu faço. Tá bom, Luciana, mas hoje não adiantou nada. Você falou isso para mim, eu comi de 3 em 3 horas, tomei água, eu não aguentei. Que bom que você teve essa consciência que você não aguentou. E o que nós vamos fazer com isso? Uma coisa que transformou a minha vida e que eu trago para o método é o poder do erro. Porque o estresse existe, o luto existe, as festas existem, a vida existe. E o que eu vou fazer com isso? Comer? A história do merecimento também. Merecer? É. Ah, o Tô dia cansado, meu Deus, eu mereço. Ai, eu tô tão descansado, vamos celebrar? Tudo tem a comida. De novo a gente volta lá, na relação da gente com a comida, né? Do lugar que ela tá ocupando. Ela não precisa ser a protagonista, ela tem que existir. Capaz que eu vou ficar sem meu pão de queijo. Ontem eu tomei um sorvete de pé de moleque. 2 bolas. Que eu me preparei para aquilo. Sim. Não tô ali num dia de lixo, num dia de dia escape. de lixo, né? Quer dizer, como se nós fôssemos lixo. Esse nome é horrível. Nossa. Esse nome é... E você sabe qual foi a primeira vez que eu entendi que eu não estava mais fazendo o dia do lixo? Eu estava morando... Eu mantenho meu peso há 9 anos, então há quase 11 eu comecei a minha mudança. E eu estava morando nos Estados Unidos. Eu queria que você... Que bom que a gente chegou nesse ponto, amor. Conta pra gente, como é que foi essa da virada? onde vem o movimento Change? Fala. Vou contar. Para quem você veio. Eu vou contar essa do dia do lixo pra gente encerrar. Conta. Não, e aí eu volto, né? Não. Porque aí vai ser legal isso. Tranquilo. Senão, você sabe, a pessoa de TDAH, ela vai lá e ela perde. Então, aí depois a gente coloca essa história no lugar certo. Mas o dia do lixo, eu estava morando lá nos Estados Unidos e todo mundo achou que ia ser o meu fim de verdade, né? Porque eu não sei cozinhar. Não gosto de cozinhar. Não tenho interesse em cozinhar. E morar nos Estados Unidos, onde você não tem uma pessoa para te ajudar. Luciana vai viver de fast food. E foi lá a grande virada. Eu saía da escola, buscava a minha filha e muitas vezes passava com ela no Chick-fil-A. Era um só de frango frito. Aquele cheiro que entra dentro da alma, delicioso, né? De batata frita. Vai lá na via de recompensa. Aquela coisa, né? E não aí vou aguentar. Eu comecei ali, eu estava perdida nos Estados Unidos. Perdida. Porque eu já tinha abandonado um processo. Não, eu vou ter que voltar lá para contar. Mas aí a minha filha falou assim, mas você não vai querer? Ela comprou, né? Ali a gente passou no drive-thru. E aí eu falei, não, filha. A mãe não vai querer hoje. Mãe, tem um tempão que você não faz um dia do lixo junto, porque eu trazia ela como cúmplice. Hoje, a gente vai no Chick-fil-A e vamos comer, além do frango com a batata frita, um milkshake de cookies. Tá? Era aquele dia. Hoje pode, mãe? Hoje pode. Gente, quantas coisas eu perdi e deixei de tomar porque eu não podia. Eu vivia de dieta. Sim. Então, quando eu revisito os lugares que eu morei, eu estava na casa da Andréia esse final de semana e eu conheci a Andréia no Peru, no meu auge, 111 quilos e 900 gramas. E ela virou para mim e falou assim, sabe o que eu comi outro dia que a Manu fez, Lu? Arroz de chalfa. Aí eu falei com ela assim, arroz de chalfa? O que é isso? Arroz de chalfa. Ela falou, Lu, a comida do Peru. Aí eu falei, nossa, eu não lembro de arroz de chalfa. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não podia comer, amiga. Lembra disso? Você vivia de dieta. Você não comia mesmo arroz de chalfa. Então, era assim, aquele mundo escuro, doloroso, foi parte da minha vida até outro dia mesmo. E como é que foi essa virada? Né? Porque no Peru, eu cheguei no meu auge, 111 quilos e 900 gramas, comendo bolo de carne e guacamole,
porque era a dieta que o médico tinha prescrito. Levando marmita para a viagem que eu fazia, porque eu não podia comer nada local, eu tinha que comer só o que estava no cardápio. Aonde eu ia parar com isso? Funcionou? Eu dava ali uns 15 quilos, quando ia chegando perto dos 20, eu já enfarada demais do mesmo, não aguentava, e justificava por alguma coisa, que aquela dieta estava sobrecarregando o meu rim, então eu precisava de achar outra. Sim. As histórias que eu contava para mim, para os meus amigos, para o meu marido. A minha grande virada de chave, onde o movimento Change começou a tomar força, eu precisava de algo, né? Quando eu falo que eu precisei me perder para me encontrar, foi aí. O meu marido, que hoje é meu CEO, meu parceiro de tudo, quis separar de mim. A gente namora desde os 17 anos. Eu com ele, mudando de país para país, ele com uma vida de muito sucesso, de executivo, dedicado, que bate meta, que tem sangue no olho. É verdade. Eu fazia acontecer a vida para ele poder viver a história dele. Né, eu me servia para todos e para mim mesmo eu não estava sendo para mim, né? Mas eu era para todos, e nós mulheres isso é muito forte na gente, né? Sim. A mãe, a mulher, a amiga, doação total. Enfim, ele me chamou para almoçar e isso nos Estados Unidos? Não, antes dos Estados Unidos. Tá. Ele me chamou para almoçar e disse que queria se separar, porque eu não gostava mais dele. E eu achei uma desculpa muito moderna, muito... Nossa, só essa que me faltava agora. Não consegue falar a verdade, agora tá jogando a culpa para mim. A culpa é que eu não gosto dele. Você tá louco, Alexandre? Eu paro minha vida, largo minha profissão, minha família, acompanho você de país para país, não te falta nada, nossa filha ali voando. Eu não gosto mais de você. Ele falou, você não gosta mais de você. Como é que você pode gostar de mim? Foi muito forte. Muito. Eu fiquei uma semana chorando, apavorada. O que eu vou fazer? Né? E em contrapartida, hoje enxergo como a maior prova de amor que eu já recebi dele. Porque eu precisei ser para mim, para ser para ele, para a Duda e para quem quer que fosse depois. Não procurei o caminho certo ainda. Eu estava desesperada. Tomei um outro remédio natural que me deixava acordada noites e noites com mau hálito, com uma agitação muito maior do que a que eu já tenho desde sempre. Fiz amizade com um médico, ensinei ele a sambar, Dr. Orlando Tirinos, e quando eu estava perto dos 20 quilos, a gente teve essa transição de profissão dele, né, de trabalho, e era para os Estados Unidos. Eu fiz um carregamento de remédio, eu fiquei amiga dele, ele me deixou com remédio para 2 anos. Imagina, umas gotinhas que eu nem sabia o que era, só sabia que emagrecia. Eu não estava nem aí. Falo que a conta que eu tenho para pagar com Deus era muito alta, ainda bem que ele não me cobrou caro. Já está tudo pago, tudo resolvido. Meu Deus, pra frente. Eu podia ter pagado uma conta muito cara, né? E quando eu cheguei nessa transição Brasil, Venezuela, que o Alexandre estava indo, Miami, para a gente ficar perto dele, a mãe da amiguinha da Duda morreu dormindo. Eu tinha pânico de morrer dormindo, porque eu tinha uma gordura que me sufocava. Então, quando eu deitava... Porque você não é nem muito alto. Você tem quantos? Eu tenho 1,67. Apesar de que a minha ginecologista disse que eu tenho 1,66, mas não admito ela tirar 1 centímetro de mim. Não venha. Nem me venha. Aí eu lembro de estufar logo o peito e crescer um pouco aqui. Mas eu ensinei a Duda desde pequena a ligar para a emergência nos países que a gente morou. É uma história que até me emociona. Porque eu estava longe da minha família. Sim. Eu tinha o Alexandre de referência, mas ele viajava muito. Ele estava correndo atrás da nossa vida, né? E então, desde pequena, eu resolvida ensinava a Duda, porque se me acontecesse algo,
protocolo de sobrevivência. É, né? era para emergência, É. era para uma amiga que eu tinha feito no lugar que eu morava. E quando isso aconteceu, Uhum. e ela estava dormindo do lado da filha, Nossa. teve um infarto fulminante, ela também tomava remédio para emagrecer. Ela tinha outros problemas, Sim. mas ela também. Tomara. E aí eu joguei tudo o que eu tinha no lixo, inclusive o sonho do meu casamento, porque como é que eu ia fazer? É. Eu joguei fora, dei descarga, falei, agora é por mim. E engordei os 20 quilos que eu tinha emagrecido num piscar de olhos, né? Sem o remédio. E com uma fome avassaladora, que veio Mais de ansiosa, novo, mais rebote. ansiosa ainda. É. E agora o casamento... Enfim, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu voltei para o Vigilantes do Peso, que eu amava. Uhum. Weight Watchers, aquelas comidas light diet. Isso. Todas eu tinha. E não era o suficiente, por isso que eu falo que não é comida e ginástica. Só. Né? Só não existe isso. Uma amiga me viu apavorada e me levou para um grupo onde a gente fazia uma dieta de outra amiga, a gente ainda fazia dieta, mas a gente estava junto. E aí começou uma coisa diferente, né? Um olhar diferente, para me sentir igual. Eu sempre me senti diferente. E ali naquele grupo todo mundo estava ali para a mesma mesmas coisa, questões, né? as mesmas dores. Aí eu via que tinha gente que conseguia vencer a compulsão um dia, tinha gente que metia o pé pelas mãos quando vinha o final de semana, e tinha gente que conseguia ganhar a seu favor do final de semana. Eu falei, caramba, e fui emagrecendo. Eu cheguei a emagrecer 23 quilos com eles, Olha. mas ainda estava raso, porque eu estou fazendo dieta, tem um grupo. Foi aí que a busca incessante de entendimento nasceu, do quem sou eu aqui. Eu falava muito, nossa, é só força de vontade, é só fechar a boca. Não, isso eu sempre fiz. Essa Mas e história aí? da força de vontade Aí começou esse olhar para o autoconhecimento que é tão ignorado pelas pessoas. Autoajuda, autoconhecimento, ele vem de autoajuda. Gente, se a gente não se ajuda, quem é que vai nos ajudar? Caramba! Né? Tanto preconceito que dificulta essa resolução. Então eu comecei, fiz um curso, aí mudei para o México. Imagina, fazendo dieta, como é que você muda cada hora para um país e aí o que você estava fazendo não serve mais, porque não tem aquela comida ali, não tem o que você precisa. Nova adaptação. Aí, o que aconteceu comigo? Eu fiz um curso de food coaching porque eu ainda achava que era comida. Aí estudei várias frentes, várias coisas, que legal. E aprendi a cozinhar, falava, gente, eu parto, eu provo, não me põe para fazer esses negócios dessa panela funcionar, não. Não dá certo, não. Mas comecei a ver um outro apelo da comida ali. E foi aí que apareceu a psicologia positiva na minha vida. Quando eu fiz a especialização em psicologia positiva, eu precisei ser eu de verdade. Aí teve que entrar em contato. Processos. E quando eu vivi um processo, uma determinada parte da especialização, a gente estudou o modelo Change. O meu programa chama Movimento Change. No princípio, ele chamava só Change. Não sei se eu já te contei isso. Não. Cada letrinha é um passo. Né? O C de clarear, clarify. O H de ter esperança. Porque eu falo que eu venho hoje trazer alívio e esperança para as pessoas que têm jeito de emagrecer e manter sem perder o prazer de comer. Mas não é uma esperança do esperar, é uma esperança do esperançar. Ativa, né? Ativa. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Então, a segunda letrinha é o H de hope, de esperança. A letra A de agir. Opa, tira a bunda da cadeira e vamos lá. Vamos construir aqui dentro. O N é de navegar. Porque todo mundo acha que entra para o meu programa, vou emagrecer. Não, eu também tenho altos e baixos. Isso é vida. O eletrocardiograma, quando está assim, se foi. Acabou. Né? Vamos aprender a lidar com isso aí, altos e baixos, festa, desafio, estresse, luto. E puxar para si a responsabilidade. Responsabilidade. Né? A letrinha G, go for it. Beleza, você está aprendendo? Vamos continuando. E a letra E é que eu expand. Não é quando eu emagreço. É a partir do dia que eu me proponho a viver o todo dia, a melhorar, expandir as minhas vitórias. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Acabou, meu Deus, é isso aqui que eu preciso levar para as pessoas. E aí eu deixei meu marido louco, porque ele estava no momento de querer fazer uma transição de carreira. Eu falei, escuta, vem trabalhar comigo, vem me ajudar. O meu TCC foi o Change.
eu falava, o que eu vou fazer com isso? Como eu ainda não sei, mas eu estou aqui porque eu precisei ser eu para mim mesma, para levar essa solução para os outros, esse alívio, essa esperança de verdade, de pessoa normal, sem ser fitness, que aquele negócio, não tenho nada contra os fitness, acho um luxo, chiquérrimo, inclusive, comer batata doce, aquela disciplina de correr, não sei o que, de levantar, acho um fashion, luxo, aquelas barrigas trincadas, né? E nem a esculhambação, ou da aceitação ou da esculhambação mesmo, não. Eu sou uma pessoa normal, que vive, que tem filho para cuidar, que tem cachorro, gato, papagaio, casa, né? E tenho eu. Né? Então eu entendi que cuidando de mim, eu dou conta de... Eu mato nos peitos. Aí eu mato nos peitos. Porque eu me priorizei, eu me olhei. Então, aí veio o movimento Change. E numa das viagens, indo para cá, indo para lá, para encontrar Alexandre, para arrumar escola para a Duda, aquela confusão toda, quando eu estudei modelo Change, eu lembro direitinho, eu estava dentro do avião. A professora Linda Wallace, maravilhosa, que também fala sobre luto. Eu falava, meu Deus, eu preciso falar para o Alexandre que está aqui a claridade da coisa. Ninguém muda parado, ninguém muda por imposição. As pessoas mudam por evolução, por envolvimento, por sentido. Tem que ser viável, tem que fazer nexo para a minha vida. Então veio a palavra movimento. Essa mudança contínua, porque eu vou ter dias escuros dentro da metodologia. Claro. E eu posso desistir, mas eu não preciso mais desistir. Não precisa ser a minha escolha. Desistir nunca foi uma opção. Mentira! É uma opção. Deslavada, é verdade. Tá aí. Só que não precisa de ser a sua escolha. Porque você vai desistir para quê? Para ir para outra? Voltar lá? Né? Por isso que a gente fala de gaiola. Eu acho que tem assunto para várias horas de conversa. Né? Mas aí nasceu o movimento Change, onde eu me juntei com uma amiga de infância, que é publicitária como eu, e nutricionista por paixão e vocação, que era o que ela sempre quis. Mas não tinha nutrição em Belo Horizonte. Tinha em outro lugar. Ela era atleta de competição de aeróbica, ela tinha que ter a praticidade ali, formou. A gente se conheceu numa agência de propaganda, inclusive, e foi dela o primeiro restaurante de comida de verdade lá em BH. Né? Não era comida fitness, era comida gostosa. Ela sempre teve a veia forte. Então ela fez nutrição depois e tentou me ajudar várias vezes, porque são estudiosos maravilhosos. Inclusive a tabela que você mencionou no princípio, ela desenvolveu para nós, né? Pois é. Foi, né, a partir dessa conversa eu nunca tinha visto isso. A vida real que ela foi desenhando um método para a pessoa normal mesmo, que tem que ter a liberdade de comer na rua, em restaurante, de viajar muito, porque trabalha muito, e emagrecer e manter o peso. E aí o que aconteceu? Eu me juntei com ela, falava, Ju, tá dando certo. Ela falava, eu falava, nós vamos ter o nosso dia, um programa. Ela dizia. Eu falava. Você falava. Você que vai assinar, Ju, você que vai assinar, tudo meu. E eu contei isso pro Alexandre. Ele topou a parada. Tá recebendo um salário diferente, né? Porque eu brinco com ele, eu pago com sexo selvagem. Pode falar isso no podcast? Pode. Depois corta. Ele fala que eu sou o melhor investimento da vida dele até hoje. Porque são 37 anos juntos. Que lindo. E ele tem uma mulher muito mais inteira do que sempre. E quando a gente fala de sexo, a gente tem que estar à vontade para viver um sexo delicioso. É importante falar. Eu vivia um sexo delicioso com ele, sempre foi delicioso. Mas eu precisava de artifícios, de luzes apagadas, de bebidinhas. Eu não, agora é a luz acesa. Isso aí, vai que vai, né? Porque eu precisei voltar para mim, para viver o meu extraordinário. E é isso que eu convido as pessoas para fazerem, não é para fazer uma dieta para caber no vestido do Natal. É para fazer um movimento que te leve a vestir a roupa do Natal, do Ano Novo, do aniversário, todos os anos na sua vida. Ou sem roupa e sem ter a vergonha do corpo, sem roupa, né? Tirar essa sem roupa e sem roupa. Porque é muito importante você falar sobre... porque a gente fala sempre com a roupa, né? A roupa, o número, buscar aquele
38, 40, 42. Aí quando a gente chega nos 50, 52 e esses opostos, né? A gente não tá falando também como a gente se sente sem roupa. Que a gente não se Não sente. se fala, exatamente, Não se se fala. sente olhar bem, no espelho. né? Olhar no espelho. Não olha, né? Porque você não quer. Tem uma mentorada que Né? falou que nem penteava mais o cabelo olhando pro espelho. Nem sabia o tamanho que o cabelo Ou olha tava. só aqui, você fecha o olho para baixo, você foca só no que E cabelo. as fotos? E as fotos do antes e depois? Não, as E fotos que- são no meio de outras pessoas. Exatamente, no de meio, lado, vira de lado. Olha É, só, me bota escondendo. magra na foto, não sei, É. né? Tem sempre isso. Até hoje eu O tenho essa ângulo, mania. Colocar o braço ângulo. assim, colocar o braço assim, É. alonga, sei lá, tem umas. Mas você falou uma coisa tão importante agora que a gente não fala, né? Que é a gente sem roupa. A né? gente sem roupa, exatamente. Outro podcast. É outro podcast. Cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Mas eu queria, Lu, que você contasse para a gente um pouco ainda sobre do movimento Change, sobre o GPS, o Guia para a Saúde. O que é o método, É né? isso? O que é o método? Porque não é um achômetro, Não né? é um achômetro. Então tá, não tem dieta, não tem cardápio. O que é isso, né? E Muitas pessoas não vêm pra mim porque acham que eu sou fake news. Você fala que eu vou emagrecer comendo? É. Você fala que eu tenho que emagrecer, eu tenho que comer pra emagrecer? Não. Sem remédio, né? Sem Não, remédio. deve ter. É. É o shot que eles tomam aí de manhã, que ele tem alguma coisa. O GPS veio de uma necessidade desse olhar diário pra gente, que é tão fundamental para quem quer resolver um tema na vida. Não é olhar para mim daí a um mês. É porque o que acontece quando você vai no médico, num nutricionista? Você vai, pesa, sai com a dieta, volta um mês depois, deu certo ou não deu certo? Você nem sabe o que aconteceu ali naquele caminho que potencializou ou que bloqueou. O GPS veio de uma conversa com o Alexandre uma vez, que eu ficava muito tensa de pesar. Uhum. O medo da balança, É, minha a inimiga. balança, né? Eu falava, nossa, pesar todo dia, meu Deus, isso vai me deixar ansiosa. Ai, não. Aí o Alexandre falou assim, sabe que engraçado você trazer isso? Porque eu que trabalho com vendas, eu não espero o final do mês para eu ver se a minha venda está dando certo ou não. Todos os dias eu olho. Se aquela ação foi boa, o que eu posso fazer para melhorar? Opa, essa deu certo. Opa, essa aqui não deu. Vou por aqui. Eu, na minha cabeça, de quem nunca lutou contra o peso, se eu tenho controle do que eu estou fazendo todos os dias, eu consigo fazer as correções de forma mais rápida e mais eficiente do que esperar o final do ano. Nossa. O GPS é um guia permanente da saúde. O primeiro nome, Guia para o Sucesso. Mas com uma mentorada, Mônica, ela falou, não, isso aqui não é guia para o sucesso. Isso aqui é o guia permanente da saúde. Porque eu tenho a oportunidade de me pesar e olhar todos os dias onde que eu posso melhorar. Não é o que deu errado. Não, onde eu tenho oportunidade. E olhar, porque são vários, né, requisitos para quem... Parâmetros. É aquele A pessoa- aplicativo? É. Um aplicativo. A pessoa tem aquele costume de fechar a boca e fazer exercício. Sim. Isso. Então eu parei de fazer exercício, por isso que eu não emagreci. É porque eu não estou fechando a minha boca. Eu malho igual uma louca. Fica Quantas focada pessoas nesses dois polos e esquece todo o resto. esquece do a ser água. humano como um todo. Como um todo, É o exatamente. espelho. Né? As suas emoções importam. O jeito que você está se sentindo é fundamental para você emagrecer e manter. E hoje a gente fala não só do cérebro como principal condutor, mas do intestino também, Isso, né? Onde tudo acontece, os hormônios, nessa fase nossa de mulheres que estão aí a caminho da menopausa, depois de filho, tudo transforma mesmo. É mais desafiador mesmo. E a gente não dá valor. Eu estou só precisando tomar um remedinho para controlar o meu hormônio. Não. Você está precisando desinflamar o seu corpo e a sua mente. O GPS, ele te faz perguntas simples e eficientes. Todos os Em um dias. minuto, Todos você os responde. dias. É Todo muito dia. rápido. Fez cocô ontem? É de manhã respondendo do dia acordei, anterior. do né? dia anterior. É. Acordei, eu brinco, tira a lente, hein, gente? Tira a lente, tira brinco, tira... Eu Faz tiro tudo. xixi. Faz xixi, dá uma sacudida lá e pesa. Né? Aí você entendeu. Mas antes daquele número, na hora que você ativa o GPS, você já sabe se aquele número vai subir ou não. Já sabe mesmo. É esse? Não é É o grande surpresa, lance. né, Luciana? Eu tomei água ontem. Água. Água Nem para lembrei. emagrecer. Nem lembrei Ah, da vá. água. Tem gente que
Tem gente que, ao invés de beber água, tinha uma garrafa de refrigerante zero na geladeira que tomava no bico. É minha, hein? Água. Tomei água ontem, mastiguei a minha comida e a gente acha chique falar que não tem tempo. É chique falar, tô tão atolada de trabalho que nem Passou isso já. Alexandre fala muito isso. Eu comi um sanduíche. Trabalhando, né? E daí? Você tá batendo meta para quem? Para os outros ou para você? Né? Para sua vida ou para você? Então, o GPS ele te mostra, mastiguei, comi de 3 em 3 horas, perguntas, como é que eu tô de verdade, né? Sim. Como é que eu olhei lá no espelho? Bati a conversinha? Porque às vezes você não dorme bem. O termômetro do estado emocional, eu acho. Sim. E a pessoa como eu custei para olhar, para você pode contar da sua experiência. Como eu custei para ler o termômetro da... Eu ia assim, 0 a 10, né? Eu vou te fazer um uma pergunta que vai te facilitar responder. Quando a balança subia para você, mesmo você tendo comido dentro do plano, qual que era a sua sensação? Era o pior momento. Até eu começar a aceitar que eu tinha que assumir o que eu tinha feito no dia anterior. E não ficar, nossa, subiu meio quilo. Subiu meio quilo porque ontem eu não bebi os 3 litros de água, ou eu, sei lá, fiz alguma coisa, comi 3 carros restritos, ou comi alguma coisa totalmente fora. Ou venho comendo, né? Eventualmente o que você come. Não é só um dia, Não né? um dia, exatamente. E claro, depende do momento também. Ok, tem outros fatores. Mas, e eram momentos também que eu enchi o GPS com mais, tipo, sabe? Porra, engordei. No automático. Não valorizando cada item. Entendeu? Nem prestava atenção. Às vezes você nem tinha dormido. Eu não tinha ali. Eu tô te falando do termômetro, do estado que você tá hoje. Nem olhava ali. Nem olhava. Eu achava que o 10 era assim, tá ótimo. Eu tinha ótimo. Aí, vou te ser muito sincera, de poucos meses pra cá, eu falei, gente, espera aí um pouquinho. Deixa eu olhar isso com... 10 é coragem. 9 é orgulho. Cara, no dia que eu li isso, assim, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu tô muito corajosa. Nesses últimos meses, né, que eu me reconectei com o meu eu, entendi que a capa de gordura era uma defesa, mas conscientemente, né, porque antes era uma coisa muito no automático. E que agora eu tô tranquila para seguir, para emagrecer meus últimos 5 quilos na balança de gordura, sabe, entendendo muito mais o processo e olhando cada item daquele como realmente algo super importante. A ponte reclama, peraí, mas eu não tô na Plant B, fico lá no grupo. Eu sou do nível 3, quero ficar no grupo do fase 3 ou na fase 2, porque muda aí explicam, né? Não, tá plant-based, mas... o domínio é completo, o GPS, né? Completo, já exatamente. Tem autonomia de escolher onde você se encaixa. Exatamente. Isso mas é um processo de autoconhecimento também, né? Então, acho que eu quero muito poder deixar aqui também um depoimento, porque isso transformou minha vida, entendeu, Luciana? Então, também um momento assim, de muito reconhecimento, de muito carinho, muito afeto, eu me senti abraçada por você todos os dias quando eu acordo e olho lá, 74,100, aí vou lá no meu totalzinho, menos 16,1 kg. Gente, eu estou, e sabe, bota a minha roupa por dentro, bota a roupa por dentro da calça. Muito bom, né? Coisas pequenas. Verdade. E a gente fala, estou me envelhecendo mesmo. Joga por cima, já não estou conseguindo mais botar minhas roupas largas, já pega sabe. uma leg, não. Agora é assim mesmo, ladeira abaixo. Não dá não. É ladeira acima. É verdade. Lu, querida, se eu pudesse deixar, sabe, Pois Paty, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente, que a gente já está perto de terminar. É uma mensagem para as pessoas que querem emagrecer e manter o peso. Quando eu escuto você agradecendo a mim pela oportunidade, e eu devolvo agradecendo a você, né? Porque a gente tem que se agradecer por se dar oportunidades. Então, se você está perdido, não sabe o que fazer, mas por você, né? Por você, porque não é aquela cobrança de ser melhor do que eu todos os dias, não, é ser melhor para você, mesmo no caos, né? Mesmo na confusão, porque isso é vida. A vida te puxa mesmo, mas quando você está em você,
você lida com esse puxão de outra forma. Né? Entendendo que um dia difícil não determina uma jornada de vida. Né? Que a comida é muito maravilhosa e que ela tem que fazer parte, mas ela não é a protagonista da vida. Quem dera fosse só ela responsável para a gente dormir gordo e acordar magro, não é? Ainda não inventaram a pílula mágica aí, né? Mas existe um caminho viável, possível, leve, onde a gente traz a gente de volta para a gente mesmo. Então comece por você, tira sua foto, presta mais atenção nos seus pensamentos, no que você anda falando, para você mesmo, porque tudo começa com a gente. Então fica mais leve enfrentar a vida. Com certeza. Sendo eu para mim mesma. Aí. Obrigada pela oportunidade de estar Luciana, aqui com vocês. Um prazer enorme. Quero te agradecer, mandar um beijo grande para o Alexandre, para a Júnia, para todas aquelas pessoas maravilhosas lá do movimento que a gente conhece, né? Zeli, Patrícia, enfim, todas elas. E dizer que a gente vai voltar, sem dúvida nenhuma, para mais um encontro com Luciana Horta. Agradecer a Viviane por estar aqui mais uma vez comigo. Eu agradeço. Eu acho que no campo, né, da neurociência, essa adaptação que a gente faz, porque o cérebro ele aprende. Eu acho que esse é um exemplo, sabe? Eu fiquei ouvindo você falando e pensando, porque médico é fogo, né? Sempre tem aquela coisinha da comprovação, né? Aquela coisinha da comprovação científica. E é comprovado, sim, que o cérebro muda. Ele se adapta. Então, é por isso que é um processo de aprendizagem e de transformação, porque o cérebro se adapta. Mas tem que começar, é isso, né? Vai ser a minha próxima especialização. Né? Estou louca para fazer isso. Porque tem tudo a ver por esse processo neuronal. De adaptabilidade. De adaptabilidade. Falar com duas médicas aqui, isso é um privilégio, uma honra poder contar dessa trajetória, né? Claro. Desse método palpável, que só agrega na vida dos médicos, nutricionistas, ajuda, né? Falo que agora vocês vão brigar com os médicos, agora vão brigar. Ao contrário. Não, a gente vai ajudar. Quantos médicos estão lá encaminhando pessoas, eu, a Flávia e outros eu já encaminhei pacientes para o movimento Change. Já encaminhei, né? Já encaminhei. Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Um prazer. Queria agradecer a todos por estarem aqui nesse dia maravilhoso, que realmente faz a diferença na minha vida, fez para quem me conhece e já sabe de todo o processo pelo qual eu venho passando, junto do Movimento Change. Então, procure se informar. Quem quiser seguir o Movimento Change, @Movimento Change ou @Luciana Horta no Instagram. É lá no Luciana Horta que tudo acontece. Luciana o Horta MC eu uso mais de repique, sabe? Tá. Então, aí, @Luciana Horta. Isso. Sigam, aquelas fotos são todas de verdade, conhecemos as pessoas, então não adianta vir com conversa fiada, porque aquilo tudo é verdade. Não é fake news. Maravilhoso. Muito obrigada por você que esteve aqui conosco e até o próximo episódio.